Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mecânica sobre Rodas e hoje está um dia de som espetacular e eu tirei o Celica da garagem. E o que é que eu vou fazer com o Celica? Pois muito bem, eu vou certificar o Celica como pré-clássico. E isto, bom, já por si é uma tarefa que parece que é muito complicada, mas eu vou-te contar tudo, entretanto vai só passar o genérico. Ora, pois é, ainda bem que resolveste ficar aí desse lado, não te esqueças é de subscrever o canal e deixar aí o teu grande like. O que é esta coisa de certificar o Celica como pré-clássico? Pois então, primeiro que tudo, os carros antigos trazem um pequeno problema, que é o seu valor venal. O que é o valor venal? O valor venal é aquele valor que vos é dado pela companhia de seguros no caso de haver uma perda total do veículo ou de o veículo ser acidentado e precisar de fazer uma reparação. O que é que isto quer dizer? Este carro, por exemplo, um Toyota Celica do ano 2000 e no estado em que este está, muito próximo do estado de concurso, poderá ter um valor entre 7 a 14 mil euros, por exemplo, dependendo do estado, dos quilómetros, tudo isso. Mas isto é o valor que nós atribuímos à compra, o valor pelo qual alguém vai comprar o carro. Não é o valor que é atribuído quando nós fazemos seguro ao carro. Esse valor, o valor seguro, imagina que estás parado e que vem um carro bater contra ti, a companhia de seguros não te vai pagar 12 mil ou 13 mil euros pelo carro, porque esse é o valor que o carro vale se estiver em determinado estado. Agora, quando o carro é uma bola de chapa depois do acidente, tu não consegues provar à companhia que o teu carro era diferente de todos os outros carros, que estava em estado de concurso, que estava todo original, que tinha poucos quilómetros, portanto, todo este processo tem que ser certificado. E isso existe em Portugal pelos técnicos do Museu Automóvel do Caramulo, que emitem certificados anuais ou bianuais para carros clássicos ou pré-clássicos. Ou carros ou viaturas desportivas raras, por exemplo. Basicamente é certificar que a viatura em questão se encontra mantida pelos padrões de qualidade originais, tanto completamente original e tendo assim o seu valor assegurado. Obviamente que o valor que é atribuído à viatura, não aquele valor que nós imaginamos que o carro pode valer. Isto quer dizer que tens que ter o carro com determinados quilómetros, que o carro tem que estar todo original, rádio original, volante original, portanto manetes têm que estar em estado, ou seja, as peças aqui montadas têm que ser todas da Toyota, portanto todas essas situações, o estado do motor, portanto se tem as tampas, se tem as capas, se o motor está em condições, as rodas se obedecem aos tamanhos normais, todo esse processo é certificado pelo Museu do Caramulo. E ok, agora estás tu a dizer, João, então eu vou daqui agora para o Caramulo, lá com o meu carro certificar. Não senhora, porquê? Porque os técnicos do Museu do Caramulo deslocam-se de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, aqui à Alverca, por exemplo, perto da minha casa, ao stand de Lendas Vivas. Não sei se vocês conhecem o Lendas Vivas, se não conhecem, eu vou deixar o link aí em baixo na descrição. É um stand especializado em veículos clássicos e de veículos desportivos. Basicamente eles só trabalham carros muito antigos, em estado de concurso, ou próximo, ou viaturas desportivas. E, portanto, eles têm sempre algumas viaturas para certificar, ali 4 ou 5 carros do portfólio deles, ou carros de clientes, ou carros de amigos que queiram proceder a essa certificação. Então, este grupo de pessoas junta-se, 8, 10, 12 pessoas, e um sábado de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6, consoante o número de pessoas que existem, os técnicos do Museu do Caramulo deslocam-se aqui abaixo, à Alverca, para fazer essa certificação. E é exatamente isso que eu vou fazer hoje, sábado, neste lindo dia de sol. Trouxe a câmera e tu vais saber tudo.
Vendas Vivas. Tenho comigo aqui o Hélder do Museu do Caramulo, o Museu Automóvel do Caramulo, que já está aqui com a documentação. Eu pedi aqui ao Hélder para nos dar uma explicação. Há pouco eu fiz uma breve introdução no carro, mas nada como ouvir alguém do Museu do Caramulo a explicar para que é que serve esta certificação. Lembro que o Celica ainda não se enquadra bem aqui no clássico, tem apenas 20 anos, é um pré-clássico, mas o Hélder vai dar aqui umas explicações, o que é esta certificação, para que é que serve esta certificação e quem é que pode certificar o carro. Como eu disse há pouco, aqui no Vendas Vivas eles fazem por marcação, portanto, X em X meses, reunindo um grupo de pessoas, vêm cá. Também é possível fazer no Museu do Caramulo, certo? Também é possível. Mas vamos ouvir o Hélder aqui a falar um bocadinho sobre o que é a certificação e para que é que serve esta certificação. Muito bem. A certificação, acima de tudo, é um atestado, e vamos chamar-lhe assim, de qualidade. Nós fazemos aquilo que se possa chamar uma avaliação de qualidade da viatura. E a certificação é, acima de tudo, orientada para veículos com mais de 30 anos, clássicos, e isto é uma definição FIVA, Federação Internacional de Veículos Antigos, que também estipula intervalos de tempo e de antiguidade, e daí que as certificações possam valer e ter validades diferentes segundo a antiguidade de cada carro. Exatamente, porque tem que ser revalidada depois. Exatamente, há O uma validade. Tem que manter Há uma validade que está estipulada nesse enquadramento FIVA, e portanto um veículo, por exemplo, de 1959 terá uma validade de 6 anos, um de 76 terá de 4, e um de 1918 possivelmente terá de 10. Um exemplo. Pois quem tem um carro dessa idade também não vai andar pela estrada, a probabilidade faz será muito melhor. sentido e de facto sim. Exatamente. E faz sentido que a validade seja maior quanto maior a antiguidade. Sim, exatamente. É isso que nós também queremos. O carro, lá está, eu por exemplo este carro utilizo no meu dia-a-dia, não é o meu carro dia-a-dia, mas utilizo para ir ao supermercado, para as voltinhas curtas. Se tiver um carro com 50 anos, provavelmente já só utilizarei para ir em concentrações ou encontros, a utilização será menor, claro. Logo o espaço do certificado também. Isso também é um pormenor importante, porque a própria certificação, no fundo, implica esses critérios ou essas particularidades. Não podemos certificar, e nem é viável, certificarmos uma viatura que seja de utilização diária. Exatamente. Serão sempre carros de segunda linha, de utilização pontual, em que façam poucos quilómetros, e o nosso principal objetivo é fazer uma total atestado de qualidade, garantindo assim a conservação do património, não só automobilístico, logicamente, porque são no fundo museus vivos que andam na estrada. E isto, especialmente para veículos com mais de 30 anos. É de facto possível fazer uma certificação para veículos com menos de 30 anos, e nós aqui temos um intervalo que pode ir dos 20 até aos 30 anos. Logicamente também depende de cada carro. Há carros que são a série limitadas, há carros que têm... Pois, posso ter um carro com 10 anos que haja 100 unidades produzidas. Exatamente, que são exercícios de estilo, quebras ou rupturas naquilo que a marca pode fazer. Eu geralmente costumo dar um exemplo, que é, por exemplo, um Audi TT primeira série. Foi uma quebra, foi uma ruptura, um exercício de estilo da própria marca. É um desportivo também, e possivelmente será um futuro clássico a ter em conta. Neste enquadramento dos futuros clássicos, nós poderemos de facto fazer a certificação se o carro, no caso o veículo, se enquadrar, como nós estávamos a falar até agora, nessas certas características. Este carro, no caso o Toyota, é também ele próprio um exercício de estilo da Toyota, uma quebra também naquilo que a Toyota fazia até então. Que devem-se ter arrependidos, porque foi o último que fizeram. Exato, mas isso as regras de mercado e a procura também dita muita coisa das pessoas. Mas é um carro interessante, sendo que, neste caso em particular, e já adiantando um bocadinho, nós confirmamos o bom estado de conservação da viatura, a fidelidade com que ele está mantido, e pronto, e poderemos certificá-lo como um futuro clássico. É um desportivo também, independentemente das competências ou não daquilo que é um desportivo, não importa. Tem características muito próprias e detalhes que são importantes também nós mantermos e salvaguardarmos. Hélder, já agora, aqui uma coisa para as pessoas que estão lá em casa. Pronto, este carro não tem alterações, mas as viaturas a certificar, sejam elas pré-clássicas ou clássicas, elas têm que estar no seu estado original, portanto nós não podemos andar em... Sim. O que é possível, por exemplo, uma dúvida que eu tenho, que aproveito para fazer, imagina que eu troco o autorrádio que lá está, que é o original da Toyota, mas que eu ponho ali outro autorrádio. Isso pode ter uma implicação no carro, ou por exemplo que eu troco as jantes, que estas são as originais do carro, ponho outras jantes da Toyota que não são as originais do carro. Isto altera o carro ou altera esta certificação? É uma discussão muito particular. O princípio geral é manter a originalidade e, portanto, neste princípio geral,
deve-se manter tudo o que o carro, tudo Tudo com que o qual teoria de saiu fábrica. de origem de fábrica. No entanto, é possível fazer algumas alterações, desde que enquadradas naquilo que é a época ou o modelo. Ok. Ou seja, seria possível colocar umas jantes diferentes neste carro se elas fossem, por exemplo, um opcional da marca ou um opcional, ainda que seja de outra marca, e quando eu digo outra marca é outro fabricante de jantes, Ok. por exemplo, nipónico, que também se enquadrassem nas medidas corretas dos pneus e ou autorizadas pela marca. Ok. Autorrádios. Isto é mais notório nos carros mais antigos, nos carros modernos dilui-se um bocadinho o problema, mas o importante é que haja um autorrádio que seja enquadrado. Por Na exemplo, época. é muito mais valioso e muito melhor que tenha um autorrádio original. Isso é Certo. fantástico. Não tendo um autorrádio original, faz sentido que, por exemplo, um carro da década de 70 tenha um autorrádio com um deck de cassetes. Pronto. Pior das hipóteses. Exatamente. Não faz sentido ter um autorrádio, por exemplo, com um leitor de CDs ou um MP3. Descontextualiza não só a época do carro, como é uma tecnologia que não podia ser praticada, não existia. Portanto, no teu Na altura. conselho, devo manter isto tal e qual como está. Exatamente. Aliás, isso é uma das coisas que mais defendemos a nível institucional e também a nível daquilo que eu posso aconselhar aos proprietários é que mantenham o carro de futuro o mais original possível. Naquilo que possa ser o custo-benefício de uma transformação, de uma alteração do carro, tudo indica que no futuro a única forma de rentabilizar um investimento, alguma coisa que tenha feito, é manter o original. Olha, já agora tenho uma dúvida também, aproveito para pôr estas dúvidas todas, porque vocês também as devem ter aí em casa. Por exemplo, eu comprei este carro e soube pela Toyota que ele já levou, por exemplo, aqui o para-choques da frente pintado, porque tinha alguns riscos. E, por exemplo, eu tenho ali um pequeno toque no guarda-lamas que eu optei por não pintar, porque ainda não tinha sido pintado. Nesta situação, nós podemos efetuar aquela reparação. Hoje em dia, por exemplo, nós já não conseguimos reproduzir a 100% a tonalidade, porque há tintas que hoje em dia já não podem ser reproduzidas. Claro. Aqui ainda temos num intervalo de tempo muito pequenino, não é? Temos 20 anos, Exatamente. num clássico será pior, mas este restauro pode ser efetuado. Eu devo restaurar o carro, a pintura, tudo, de forma a mantê-lo. Eu posso pintar um painel e restaurá-lo, desde que seja feito com qualidade, de forma a manter o traço do carro. Correto? Exatamente. Os restauros são bem-vindos. Muitas vezes, e aproveito agora para dizer, porque na verdade há pessoas que restauram os carros e é ótimo, ele é muito bem-vindo, mas é preciso ter muito cuidado com o restauro. Às vezes há pessoas que substituem imensas coisas sem necessidade nenhuma, porque os carros até têm as coisas que estão a funcionar, têm os sinais do tempo, e eu estou a falar, a lembrar-me de vidros, de frisos, de para-choques. Sim. Por exemplo, uma coisa que me disseram foi estufar o volante, mas não, o volante está bom, a manete está boa, é original e acho não há que necessidade devemos nenhuma manter... de fazer essas alterações, aliás, e os sinais de tempo do carro são eles próprios bem-vindos. Exatamente. Eu tive essa discussão, desculpa interromper, há muito pouco tempo eu tirei o motor de arranque deste carro, desmontei-o, limpei-o e voltei a montar. Eu fiz um vídeo e houve muita gente nos comentários, podias ter pintado o motor de arranque. E eu disse, eu não pintei o motor de arranque porque eu acho que eu ia estar a falsear um bocadinho a história do carro, porque a mim o que me interessa é que mecanicamente ele estivesse original e, portanto, ele estivesse funcional a 100%. Claro. Ou seja, estar a pintá-lo, estou basicamente a estar ali um bocadinho... posso mantê-lo, pronto, mas... Ou seja, Exato, eu percebo o que quero dizer. Na verdade, a nível das pinturas, e o exemplo do motor de arranque, de facto, pode não ser o melhor, apesar de ser usado, é apenas um motor de arranque. O que importa, por exemplo, na questão dos motores de arranque, é que um carro que tenha um dínamo não seja alterado com um motor de arranque. exatamente. Que a voltagem de 6 volts, apesar de nós sabermos que a utilização de uma voltagem de 12 volts é muito melhor, é muito mais plausível, é muito mais fácil de utilizar o carro, mas deve-se sempre evitar isso, aliás, e não é nada aconselhável. Nós temos alguns carros até que fizeram essa alteração, nós compreendemos, mas é muito preferível que não o façam. No caso das pinturas, depende das circunstâncias. Por exemplo, eu estou-me a lembrar das pinturas dos motores, por exemplo, dos Mini Coopers, por exemplo, que têm os verdes, são pinturas muito específicas e aí de todo não se deve alterar, nem se deve fazer as neiras. Está certo, pintar um motor de arranque, imaginando que o motor de arranque estava oxidado ou estava com mau aspecto. Sim, neste caso tinha alguma oxidação, eu limpei a oxidação, mas mantive-o com a dar-lhe um fumozinho de preto base, por exemplo, também não é grave, logicamente numa certa peça. Foi só mais para manter as etiquetas, pronto, porque tem a etiqueta da Toyota e tudo mais, e não quis estar a pintar por cima. Isso é fantástico, e isso fez muito bem. Depende da circunstância, depende do material, depende da peça que é intervencionada. É um caso a caso. Exatamente. É muito um caso Mas, de facto, por princípio, não devem ser feitas pinturas onde elas não existem, ou onde elas não foram aplicadas.
Isso acontece muito nos clássicos, por exemplo, nos filtros de admissão de ar, Sim, nos próprios pronto. dínamos do Aliás, alternador. isso foi o que eu tive, como eu estava há bocado em conversa, e os meus subscritores sabem se eu odeio carros velhos. E eu, o Toyota nasce. Epá, depende, aqui no Vendas Vivas encontramos carros com história, é um bocadinho diferente. Exatamente. Mas eu, pronto, queria o Toyota, porque o meu primeiro carro foi um Cariné, um 4AFE 1600 a gasolina, e pronto, eu já queria comprar, ia comprar um Toyota. E eu percorri N aqui por Portugal, de norte a sul, e eu vi, por exemplo, no caso do Celica com o ST185, que era o que eu gostava, aquele que levanta os faróis, eu não conseguia encontrar um que estivesse num estado, por exemplo, como está este. Porquê? Porque caíram na mão de jovens, alteraram, já não tinham as peças da caixa do filtro de ar, tinham os plásticos pintados, ou estavam rebaixados, ou tinham autorrádios, ou as colunas estavam as chapeleiras furadas com colunas, e portanto tudo isso depois vai encarretar um custo para voltar a trazer o carro ao seu original. Exatamente. E depois as pessoas pedem dinheiro pelos carros, não tendo, pensam eles que aquilo são mais-valias, que na verdade eu estou sempre a dizer às vezes não são, e aqui Às vezes não confirma-se. são de todo. Pronto, devemos manter o mais original, e é por isso também que ao fim de quase 12 episódios aqui com o Toyota Celica eu decidi trazer o Toyota Celica aqui para esta certificação, porque havia muito aqui aquela opção de vamos turbinar o carro, vamos baixar, vamos rebaixar, mas se calhar não, se calhar vamos mantê-lo o mais original possível. Muita tecnologia e com outra potência, aliás, basta olhar para onde temos um bloco 1800 com 143 cavalos e hoje em dia já temos blocos 1000 ou blocos 800 com Exato. mais potência para os turbos e para a optimização mecânica que é feita. Vão mudando um bocadinho. Mas sim, lá está, e eu tenho tido um dilema nisso, porque este carro era um carro para o canal, para os seguidores, eu estou sempre a dizer que o carro é deles, porque foi comprado para fazer, mas, e tive agora algumas marcas internacionais que nos ofereceram suspensão, ofereceram uma suspensão regulável, e eu hesitei em alterar o carro, justamente porque este exemplar, estava tão bom e tão direito que era uma pena quebrar este ciclo que tive até agora, alterando o carro com alterações que depois, ao serem irreversíveis, podem já deixar algumas marcas. Logicamente que a questão pessoal e de gosto, imaginando uma alteração, mesmo que não seja enquadrada no veículo de época, mas que seja reversível, não é assim tão grave. De qualquer forma, para a certificação ela não é bem aceita. Exatamente. Pronto, e essa é uma questão. Bem, eu gostava de dar um exemplo, por exemplo, e enquanto representante da instituição Museu do Caramulo, e que aproveito para convidar toda a gente a visitar, logicamente. Eu vou deixar o link do Museu do Caramulo aí em baixo. É um ótimo... Já agora agradecer por estas explicações todas. Exato. Mas, quer dizer, nós temos uma panóplia de exemplares de tipos diferentes de carros no museu, desde o mais antigo, da década do século XIX, 1898, creio, até relativamente recentes. Bem, de facto, se aquele património não fosse defendido, não fosse preservado, nós hoje não poderíamos ir a um Peugeot, por exemplo, do início do século XIX, do final do século XIX, e vermos como é que ele era construído, de que forma é que era o radiador, como é que eram feitos os estofos, como é que era o volante, como é que se acelerava, como é que se travava. Sim, foram como é que se regulava uma combustão, imensas coisas, como é que era a suspensão, amortecedores não existiam, portanto havia um sistema de molas, possivelmente, chassis rígidos, carroças com rodas. Exatamente, carroças com rodas, literalmente. Portanto, isso é enriquecedor podermos ir lá e ver a evolução das coisas. Se não defendermos isso, não conseguimos manter esse ensinamento contínuo. Olha, eu aproveito só para dizer acerca das certificações e daquilo que o museu faz, que também não é a única instituição no país a fazê-lo, é uma das 3, acerca das vantagens que é certificar um carro. Logicamente, para um futuro clássico, a vantagem inerente é a tal atestado de qualidade, uma possível valorização a nível do carro enquanto veículo original. Eu dei o exemplo há pouco aos seguidores, por exemplo, no caso que é o que eu uso, por exemplo, este carro fará 50 km por mês, eu utilizo pontualmente para ir à escola ou para ir a andar, né? para não estar ali parado na garagem também. Mas, por exemplo, numa pequena ida ao supermercado de 2 km pode vir um indivíduo e bater-me. E isto acaba por ajudar um bocadinho também na minha guerra com a seguradora, de que o carro naquele momento estava completamente original e tinha um valor diferente. É assim que isso se processa? De facto é esse o argumento. É importante dizer que não há nada na lei que imponha isso a uma seguradora, nomeadamente, mas de facto a certificação é um instrumento, eu vou chamar um forte argumento para uma renegociação, uma negociação com a seguradora, garantindo-se que de facto o veículo estava em boa condição e que não era um veículo de utilização diária, portanto que os riscos eram diferentes. Exatamente. Logicamente que isto tem que ser tudo em circunstância de não culpa. Portanto, sim, pronto, até porque estes carros,
Estes carros já não têm seguro, pronto, este acho que 20 anos ainda é que provavelmente haverá, mas um carro com 30 anos ou com 40, dificilmente já será fazer um seguro de danos próprios, já terá que ser uma coisa muito específica. Os seguros também tendem a ser Sim, direcionados para os produtos em si, ou melhor, o produto direcionado para aquilo que é o clássico ou o não clássico, mas de facto sim, isso é uma das vantagens, é podermos, de facto também com a certificação, com esse tal atestado de qualidade, poder negociar o próprio seguro com a seguradora e termos então um forte argumento Sim, de que para, o carro está... para reservarmos os nossos direitos. Logicamente que lá está, e volto a referir, não há nada na lei que imponha, esta é uma questão negocial, Sim, mas sim, é uma vantagem, sim, de facto, e até agora as seguradoras têm cumprido com a sua palavra e com aquilo que acordam. Portanto, e há algumas situações menos agradáveis, de facto, que a certificação tem feito. Sim, lá está, pronto, tem muito a ver, porque, por exemplo, em termos, se nós formos em termos de cotação Eurotex, este veículo Já vale cotação, 1.000 ou exatamente. 2.000 euros, portanto não tem valor, é aquilo que eu estava a explicar quando vinha para cá, uma coisa é aquele valor que nós podemos atribuir ao carro, 7, 8, 10 mil euros, outra coisa é aquilo que ele efetivamente vale em termos de comparação Eurotex, que é aquilo que é o preço do veículo em novo e a sua desvalorização, porque o veículo ainda considera uma desvalorização a partir de uma determinada idade, considera-se então uma valorização, Claro. mas enquanto ele está nesta faixa descendente, que é quanto mais comum for o veículo, maior será esta faixa descendente de preço, portanto vai sempre haver aqui a diferenciação do exemplar entre este carro que não anda Exatamente. e um carro que faz uma atualização todos os dias Exatamente. e que não está original e que já foi alterado e que não foi pintado e que não foi reparado. Exatamente. Pronto, e todas essas situações faz diferença então, eu acho que até pelo preço. E podemos falar aqui dos preços, eu não falei dos preços ainda, podemos falar dos preços, Sim, são iguais. mas Estão na vossa página também. Exato, podem consultar a página oficial do Museu do Caramulo. Portanto, as certificações começam o preço dos 40 euros, não é? Para futuros clássicos. Para futuros exatamente. clássicos, E pronto. nós temos um preço depois de 60 euros para aquilo que são os veículos clássicos. Pronto, portanto, não é assim um valor também nada por aí além para vocês terem um pedaço de história em casa com alguma garantia de que as coisas estão. Obviamente que este certificado terá que ser depois revalidado e vocês com a obrigação de manterem o carro no estado em que ele é certificado. Exatamente. Ele é certificado hoje, vai ter uma validade de 2 anos, certo? Nos futuros clássicos tem uma validade de 2 anos. 2 anos, tá? exatamente. Portanto, vocês nesses 2 anos, dentro de 2 anos, terão que submeter o carro a uma revalidação desta certificação e têm a obrigação de o manter Pelo menos neste estado. no estado em que nós o vimos a primeira vez. Pronto. Logicamente, algumas observações podem ser melhoradas e é esse o fundamento. Nos clássicos, a validade pode ir dos 4 anos aos 10 anos, segundo a antiguidade. Pronto, que é aquilo que tínhamos de cada falado carro. no início. Ainda no enfiamento das vantagens, em particular para os carros clássicos com 30 anos, existe um enquadramento legal atualizado em final de 2017 e posto em prática no início de 2018, que é o facto de que os veículos com mais de 30 anos, enquadrando-se nos critérios de certificação, os tais critérios de originalidade, boa conservação e manutenção, e também não serem veículos de utilização diária, ficarem ou poderem ficar isentos da inspeção periódica obrigatória. Com isto é importante referir que nós, enquanto entidade certificadora, não nos substituímos à inspeção periódica obrigatória, é a tal avaliação qualitativa. No entanto, faça alguma justiça porque os carros que não andam tanto, ou são muito antigos, ou são clássicos por natureza... Às vezes a inspeção até os pode danificar mais do que uma pisação de Faça estrada. alguma justiça. Na Europa, por essa Europa fora também já se faz isso, até há vários anos, portanto, apenas ajustamos digamos, a lei para uma vantagem que é justa. Portanto, agora, de todo, se deve diminuir a responsabilidade de cada um dos proprietários na boa manutenção do carro e a certificação não é de todo um instrumento para evitar a inspeção periódica obrigatória. Ok. Olha, desde já obrigado pelas tuas explicações. De nada, sempre E eu podes agora falar. vou acompanhar aqui de longe, vou deixar os técnicos trabalharem, aqui ao som de uma música para isto ouvir e depois também não ficar aqui com 2 horas, vamos abordar aqui e depois já nos encontramos quando eu for a caminho para casa. Então, até já. Hoje vim aqui ao Lendas Vivas, onde o Miguel tem aqui um espaço. Vocês lembram-se do Miguel da série do Clio? Foi ele que fez os bancos, o volante, aqueles estofos do Renault Clio. Quem não se lembra, toca de ver a série do Renault Clio. Entretanto, o Miguel tem um espaço aqui no ateliê, no Lendas Vivas, porque o ateliê de estofos agora também já faz muitos clássicos, não é? Exatamente. Nós aqui ampliamos um bocadinho o nosso negócio. Não só mantemos a situação dos estofos que já tínhamos, que o João já tinha filmado, mas temos também agora aqui um ateliê de detalhe, onde podem detalhar os vossos automóveis, polimentos, limpezas interiores, proteção cerâmica, restauros. Também vi restauros, também já Sim. vi que fazes alguns restauros de Fazemos plásticos. restauros, temos agora aí, se virem depois o nosso Facebook, ateliê de estofos e restauro,
Temos aí alguns álbuns 911, temos o 480 Turbo, temos aí uma série Nada de projetos. comparado com o Célica, eu já vos vou mostrar alguns carritos que estão aqui. Temos aí- já temos- agora, venham, o Miguel não interessa, olha, temos aqui umas coisas, pá, aqui para trás, muito interessantes, escondidas, mas nada disso interessa agora, só interessa aqui o Miguel dos estofos. Os carros, nada disso interessa. É. Mas pronto, já vi que tu fazes aqui alguns restauros com, Fazemos. pronto, já detalhe em clássico, de Precisamente. qualidade, não é? Foi o Miguel que me convidou para vir aqui hoje à certificação do Caramulo. Estão aqui vários carros a fazer certificação hoje, eu já vou dar uma vistinha ali, tenho que pedir autorização aos proprietários, se posso filmar os carros deles. Estão aí umas máquinas engraçadas. Também, fruto aqui da parceria que fizeste com Sim, com eles. e é com muito prazer que recebo aqui também nesta... Obrigado. E obrigado pelo convite. Neste teu crescimento também como youtuber, não só amigo, Opa, sim. como és um amigo já também de longa data e também ajudaste a crescer o Ateliê de Estofos. E é com muito prazer que te recebo aqui nas nossas instalações, com o Célica mais conhecido de Portugal, como eu há bocadinho dizia na Que brincadeira. agora vai ficar original, pá, depois desta Exatamente, certificação. agora eu já estou descansado, já não preciso pôr só nos comentários a dizer não, tu não ponhas turbos, não faz... Agora pronto, eu Vai quis ficar- garantir não, que não. já não havia alterações. Não, sabes que, lá está, agora também já comprei mais alguns carros para ter trabalho no canal, porque lá em casa eles querem ver as alterações, querem ver tudo isso, e nós temos que ter um carro onde fazer, e chega a um ponto em que já não tens conteúdo para inventar, estar a inventar conteúdo e não gosto de estar a inventar conteúdo. Portanto, temos que ter alguma coisa para fazer. O Célica, para já, vai ficar com uma herança para o Miguel, vou ter que comprar outro depois para o Rodrigo, mas vamos ver. Bem, obrigado. Obrigado, João.